Irmãos, eu fico imaginando cada família reunida, presente para adorar nosso Deus em espírito e em verdade, né? Que bênção.
Quero dar boas-vindas a todos. A palavra de Deus que Deus me deu nessa semana foi Salmo 31. Sejam fortes, corajosos, vocês que esperam no Senhor. Sejam fortes, corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Vamos ter um momento de oração, pedindo perdão a Deus nesse momento. 2 minutos. Pedir perdão a Deus pela falta de oração, pela nossa arrogância, preguiça de não ter buscado a palavra de Deus essa semana, né? Vamos estar orando junto nesse momento, pedindo perdão a Deus e assim poder entregar culto que agrada a nosso Deus. Vamos estar orando junto. Senhor Deus, quero agradecer pela cada família que está presente nesse momento, para te exaltar, para cultuar esse Deus vivo. Senhor Deus, perdoa nossos pecados de não ter te buscado, não ter buscado a tua palavra. Purifica nossos pecados através do sangue precioso de Jesus Cristo e assim entregar o culto que te agrada. É isso que eu peço e oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos confessarmos juntos, credo apostólico, lá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, da ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Louvemos.
conhecer melhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, meu fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração. Tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Agora novamente teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, meu fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração. Tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade, Senhor, sei que a tua fidelidade
Pai amado, Deus, nosso Senhor, Tu és um Deus imortal, invisível, soberano absoluto, que reina sobre todos e no universo. O Senhor conhece o nome de todas as estrelas do céu e cada um de nós chama pelo nome. No meio da pandemia, da crise financeira, no meio das dores, quando a angústia, a ansiedade e o medo nos visitam, é o Senhor quem nos leva a verdes pastagens e águas tranquilas. Nos cuida e nos provê. Senhor, a Tua graça abunda em nossa vida. Agradecemos ao Senhor. Hoje, o Senhor nos deu fôlego para poder Te louvar. Neste dia, nesta manhã, queremos louvar aqui o Teu nome, que significa salvação, que enviou o Filho único, Jesus, nosso Senhor, para a cruz morrer por nós, pecadores. Aqui estamos, Senhor, para louvar o Teu nome. Que o nome seja bendito. A Tua igreja, a comunidade Anab, está espalhada, separada hoje, fisicamente. Mas por online estamos reunidos, unidos na fé, para louvar o Teu nome. Ensina a Tua igreja, Senhor, a amar cada vez mais o Senhor, a Ti, Senhor, e aprender a servir, ser mensageira fiel do Teu Evangelho. Recebemos a Tua palavra através do Teu servo, pastor Jair. Com alegria, Senhor. Queremos aprender. Ajuda, Senhor, a gravar em nosso coração, na nossa mente, a Tua palavra. Pois somos fracos. Mal lembramos o que nós ouvimos de manhã. À tarde nem lembramos direito, Senhor. Ajuda, Senhor, a observar, viver a Tua palavra. Pois também somos fracos na carne, na vontade. Ajuda, Senhor, ensina para que sejamos pacificadores, para que tenhamos compaixão, para que vivamos uma vida agradável aos Teus olhos. Aprender a viver uma vida abundante em quaisquer circunstâncias. O Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sabe da nossa intimidade, o que nós pensamos, como nós agimos, o que nós fazemos. O Senhor sabe. O que nós falamos pela boca. Perdão, Senhor. Ensina de novo, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz. Voz de repreensão, voz de correção. Para que vivamos no caminho que o Senhor traçar. Cuida, Senhor, dos pastores Teus servos. Aqui na igreja e espalhado nos campos missionários. Cuida, Senhor, do lar de cada um, da saúde e da sabedoria, Senhor. Para que possam servir com vontade. Que a paixão por Ti, a primeira paixão, possa reavivar a cada dia. E que, vivendo ou morrendo, possa trabalhar, servir, para que o Teu nome seja glorificado pela Tua igreja. Lembra, Senhor, dos que estão acamados e dos que estão isolados neste momento. Estão passando um momento de deserto. Colocar a Tua mão de cura, Tua mão de consolação, Tua mão de conforto, Senhor. E que os ouvidos possam estar abertos para ouvir o sussurro que vem de Ti, Senhor. Para ser restaurado, para ser confortado.
Agradecemos pelos irmãos que estão aqui para servir, para o culto, Senhor. Na adoração, para louvor, para o som, para pregar, para conduzir, para orar, Senhor. Dê a saúde suficiente para Te servir, Senhor. Agradecemos também através da oferta e dízimo que colocamos aos Teus pés, Senhor. Como é que nós podemos descrever gratidão que nós sentimos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas? Em cada canto, onde quer que seja, quando essas ofertas, dízimos chegar, que seja para Teu louvor e para a Tua glória, Senhor. Assim, agradecidos, oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria convidar o irmão a fazer leitura comigo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Eu farei a leitura. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Amém. Existem muitas igrejas cristãs em cada país, em cada cidade, em cada região e em cada bairro. Incontáveis igrejas cristãs, mas segundo uma estatística, há mais ou menos 27 milhões de igrejas cristãs espalhadas pelo mundo inteiro. E entre essas igrejas, esta igreja, a igreja Yanha, é uma delas. E nem todas as igrejas são iguais. Até que na Bíblia, várias igrejas são apresentadas. E essas igrejas poderiam ser agrupadas em dois tipos. O primeiro tipo seria igrejas repreendidas pelo Senhor, ou por algum apóstolo. E outro tipo, segundo tipo, seria igrejas elogiadas. E entre essas igrejas elogiadas, há duas igrejas que se tornaram muito conhecidas, famosas. Uma delas é a igreja em Antioquia. De modo que Atos capítulo 11, 22, diz o seguinte: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Qual foi essa notícia? Notícia de que muitos dos judeus da diáspora judaica e muitos dos gregos que moravam naquela cidade aceitaram o evangelho, aceitaram Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Então, essa notícia chegou até aos ouvidos dos líderes da igreja em Jerusalém, de modo que eles enviaram Barnabé àquela cidade. Então, a igreja em Antioquia se tornou muito conhecida, famosa. A outra igreja muito bem conhecida e famosa é a igreja que eu acabei de ler para vocês, a igreja em Tessalônica. Meu desejo como pastor é que a igreja Yanha também se torne uma igreja elogiada, que a igreja se torne semelhante à igreja em Antioquia ou em Tessalônica. Por questão de tempo, eu vou deixar um pouco a igreja em Antioquia e eu vou me concentrar mais no estudo da igreja em Tessalônica. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: o que os tessalonicenses, o que os crentes, membros da igreja em Tessalônica fizeram que essa igreja se tornou tão conhecida naquela região? Mas antes eu quero dar uma pincelada bem assim superficial sobre o contexto histórico daquela cidade. Tessalônica
era uma cidade tão famosa, tão importante quanto Corinto ou Éfeso, naquela época. Havia uma estrada que ligava o centro do mundo daquela época, que era a cidade de Roma, né, que é a capital da atual Itália. Então havia uma estrada por terra que ligava a cidade de Roma com a porta de entrada do Oriente, que naquela época era a cidade de Constantinopla. Atualmente é conhecido como Istambul da Turquia. Essa estrada chamava-se Estrada ou Via Ignácia. Então, por onde os comerciantes passavam, né, todos os dias. E por essa estrada que o apóstolo Paulo também, junto com seus cooperadores, visitaram várias cidades e construíram e ergueram igrejas. Essa estrada passava então, né, pela cidade de Tessalônica, e nessa cidade, naquela época, havia mais ou menos 200 mil habitantes, né, habitantes compostos, né, por gregos, romanos, asiáticos, judeus e assim por diante. E por que essa cidade recebeu esse nome de Tessalônica? Tessalônica era nome da esposa de um general grego que construiu essa cidade no ano 315 antes do nascimento de Cristo. Muito bom. Então, nessa cidade chamada Tessalônica, que o apóstolo Paulo visitou durante sua segunda jornada missionária, após ter visitado Filipos, e nessa cidade que ele realmente, então, construiu uma igreja. Ele visitou primeiramente as sinagogas judaicas, onde ele pregou a palavra, e em seguida a igreja foi, então, fundada naquela cidade, tendo como público-alvo alguns dos judeus e principalmente gregos e algumas senhoras da nobreza. Bom, nós sabemos muito bem que os líderes do judaísmo ficaram com ciúme, com inveja do apóstolo Paulo, e eles começaram a perseguir, de modo que o apóstolo Paulo tinha que deixar a cidade de Tessalônica, foi para a próxima cidade que era Bereia, e de lá para Atenas, e até chegar lá embaixo, na cidade de Corinto. E nessa cidade de Corinto, em que ele recebe de volta seu cooperador Timóteo, que trouxe as notícias sobre a igreja em Tessalônica. Ouvindo o relatório dele, que ele então, o apóstolo Paulo, na cidade de Corinto, escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. E meses depois, ele escreve a segunda carta a Tessalonicenses. Só para vocês saberem, a primeira carta aos Tessalonicenses é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu entre as outras. Muito bom. Vejamos versículo 7. Versículo 7, porque lá o apóstolo Paulo elogia, né, os tessalonicenses, os cristãos tessalonicenses. Então eu vou ler novamente. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. O apóstolo Paulo diz que os tessalonicenses se tornaram modelo para os demais crentes, né, que viviam naquela região de Macedônia e Acaia. E por que eles se tornaram modelo? Qual é o conteúdo desse modelo? Nós podemos encontrar a resposta justamente no versículo 8. O versículo 8 mostra por que eles se tornaram um modelo para os demais cristãos. Então, farei a leitura novamente do versículo 8. Porque partindo de vocês, partindo dos cristãos tessalonicenses, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Então, houve propagação do evangelho através dos crentes dessa igreja em Tessalônica. A segunda razão, não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Então, aqui nós temos dois motivos pelos quais os tessalonicenses se tornaram um modelo para os demais cristãos. Primeiro motivo, primeira causa, porque eles evangelizaram. Eles saíam nas ruas e começaram a pregar o evangelho de maneira, né, fervorosa, de maneira audaciosa. Eu não sei exatamente, porque a Bíblia não comenta a respeito disso, por quanto tempo o apóstolo Paulo e seus cooperadores permaneceram na cidade de Tessalônica. A Bíblia só conta
que em 3 ocasiões seguidas, no dia de sábado, o apóstolo Paulo pregou o evangelho nas sinagogas judaicas. Provavelmente depois, por causa da perseguição, ele mudou o ponto de pregação para a casa de um homem chamado Jason. E acredito que lá que deu então o início à igreja em Tessalônica. O período entre a permanência dele na cidade de Tessalônica até ele chegar na cidade de Corinto, né, o apóstolo Paulo, deve ter sido de alguns meses, no máximo 1 ano. Com isso, eu estou querendo dizer que os crentes da igreja em Tessalônica eram crentes recém-convertidos. Eles mal tinham tempo para estudar de maneira sistemática a doutrina cristã. Não estudaram teologia sistemática, não havia nem tempo, provavelmente, para estudar, digamos assim, 10 ou 15 maneiras eficazes de evangelizar. Não tinha um seminário. Não havia tempo para fazer um estudo mais detalhado a respeito dessas atividades religiosas. Em termos atuais, eu diria que a igreja em Tessalônica era uma igreja que mal começou. Era um ponto de pregação, na verdade. Era uma igreja ainda não organizada. Mesmo assim, esses recém-convertidos evangelizaram de maneira entusiástica. Eles pregaram o evangelho, de modo que a Bíblia diz que a mensagem do Senhor se propagou por toda aquela região. Se você for olhar o versículo em grego original, usa um verbo que significa amplificar, ampliar. É como se você pegasse um megafone na mão e começa a soltar a palavra. Então, os crentes da igreja em Tessalônica começaram a sair e começaram a dizer, como se tivesse na mão o megafone e dizer: Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor de nossas vidas, Ele ressuscitou. A palavra se propagou. E eles tiveram como modelo o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, talvez Lucas, como modelo para seguir. E eles mesmos se tornaram modelo para os demais crentes. A igreja, na verdade, é uma comunidade um pouco esquisita, sabia? Porque, considerando que a igreja seja uma entidade, uma associação, por exemplo. Uma associação secular visa principalmente ao bem-estar dos associados. Mas a igreja é uma comunidade tão diferente que não cuida apenas dos seus membros, mas se preocupa também com aqueles que não são membros daquela igreja. A igreja, que é o verdadeiro corpo do Senhor Jesus Cristo, se preocupa com aqueles que não são associados a ela. Se preocupa com almas perdidas. Se preocupa com as pessoas que não fazem parte da membresia daquela igreja. Esta é a igreja, o verdadeiro corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos oferecendo esse culto em online. Não basta a gente se emocionar porque a gente se sentiu, sei lá, tocado pelo Santo Espírito, mas nós temos que passar esse evangelho adiante. Por que você não passa esse link para um que não é cristão, que não é da nossa igreja? Quem sabe ouvindo o sermão, quem sabe ouvindo a oração, ele possa se sentir tocado pelo Espírito Santo. Então, isso que a igreja tem que fazer. Os tessalonicenses passaram por dificuldades, por perseguições, mesmo assim eles não perderam aquela alegria e entusiasmo de pregar o evangelho às outras pessoas. Portanto, eu digo, a fidelidade cristã não depende da experiência espiritual, não depende dos anos que você passou numa igreja. Depende do entusiasmo, depende do amor das almas perdidas. Bom, aqui eu quero fazer uma pequena pausa
para apresentar para vocês uma outra cidade que o apóstolo Paulo visitou quando deixou a Tessalônica, que é a Bereia. O médico Lucas escreveu o livro de Atos. Em Atos, capítulo 17, versículos 11 e 12, o Lucas, autor do livro de Atos, ele compara os bereanos, portanto, os crentes, né, da igreja em Bereia, com os crentes da igreja em Tessalônica. E ele começa dizendo o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse e examinaram todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Bom, essa comparação me deixou na expectativa. E qual foi essa expectativa? Eu esperava pessoalmente que mais tarde o apóstolo Paulo tivesse escrito uma carta não para os tessalonicenses, mas para os bereanos. Porque pela descrição do Lucas, parece que os bereanos eram mais fiéis ao Senhor, eram mais fervorosos na fé, que amavam mais a palavra do Senhor. Mas a verdade, o fato é que o apóstolo Paulo não escreveu carta para os bereanos, mas sim para os tessalonicenses. E por quê? Talvez minha interpretação não seja completa, mas eu queria destacar uma parte importante dessa comparação. Por que o apóstolo Paulo não escreveu carta para os bereanos, mas sim para os tessalonicenses? Porque Tessalônica era uma cidade maior do que Bereia? Será que teria sido esse motivo? Ou Tessalônica, a igreja em Tessalônica era mais tradicional, mais velha do que a igreja em Bereia? Acabei de dizer que as duas igrejas foram erguidas com um pequeno intervalo de tempo. Porque na Tessalônica havia nobres, gregos, homens e mulheres. Então vai ver que o apóstolo Paulo pensou, né? Uma igreja que tem elite, igreja que tem pessoas mais estudadas, que tem uma influência política talvez e socioeconômica, né? Seria mais interessante do ponto de vista missionário, né? Do ponto de vista de estratégia. Mas isso não é a verdade, porque a Bíblia também conta que na Bereia também aconteceu a mesma coisa. Não somente judeus, mas entre muitas mulheres de posição alta, de nobreza, e homens gregos também se converteram ao cristianismo. Comparando essas duas igrejas, dois membros de duas igrejas, o fato é que o apóstolo Paulo, acho que deu maior peso ou na igreja em Tessalônica do que em Bereia. Porque ele escreveu não somente uma vez, mas ele escreveu 2 cartas aos tessalonicenses. Portanto, baseado no versículo 8, o que foi escrito no versículo 8, que disse que propagou-se a mensagem do Senhor naquelas regiões, partindo de vocês, tessalonicenses. Isso significa que a igreja que evangelizou, tanto Macedônia quanto Acaia, não foi a igreja em Bereia, foi a igreja em Tessalônica. Por isso ela se tornou famosa, se tornou mais conhecida, se tornou modelo para os demais crentes de outras igrejas. Foi a igreja em Tessalônica que propagou o evangelho. Eles eram mais fervorosos em pregar o evangelho, em evangelizar as pessoas. O que isso significa para nós? Igreja, que é o verdadeiro corpo do Senhor Jesus Cristo, é uma igreja que evangeliza. Uma igreja que faz missões. Claro que é importante, membro de uma igreja, ser cordial, educado, hospitaleiro, gentil. É bom, faz parte da virtude de um cristão. É bom que a igreja tenha homens influentes na cidade, na sociedade. Não estou negando isso. É bom que a gente estude a Bíblia, que a gente medite na palavra, que a gente louve a Deus, oremos. Tudo isso é importante, mas isso é elementar. Não é mais que nossa obrigação. A igreja, que é a verdadeira igreja de Deus, é aquela igreja que não apenas mentalmente aceita a palavra, não apenas emocionalmente concorda com a palavra do Senhor,
mas é uma igreja que se mexe com as mãos, com as duas pernas. É uma igreja que sai às ruas. Não uma igreja marcada pelos atos politicamente corretos. Não uma igreja marcada pelos atos economicamente corretos. Mas antes de mais nada, tem que ser uma igreja caracterizada pelos atos espiritualmente corretos. A Bíblia não é um livro para a gente ler apenas, mas é um guia que nos orienta como servir a Deus, aos demais, conforme a vontade do Senhor. A Bíblia não é apenas está em nossas mãos para ser estudada, mas é para ser usada na prática da nossa fé, no cotidiano. O que aconteceu com os bereanos, depois que o apóstolo Paulo deixou aquela cidade, a Bíblia não fala. Mas eu acho que eles continuaram com sua vida espiritual tão fervorosa quanto os tessalonicenses, porque a gente sabe que dessa cidade chamada Bereia, né, surgiu, né, um cooperador, um discípulo, né, um missionário que trabalhou junto com o apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, versículo 4 diz, fala a respeito de um homem chamado Sópatro, é o nome dele, Sópatro, e diz que ele era da cidade de Bereia. Mas o fato inegável é que quem evangelizou aquela região foi a igreja em Tessalônica, não a igreja em Bereia. Aliás, veja o próprio apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele era um eminente, notável teólogo. Toda a doutrina cristã foi sistematizada por ele. Ele era um teólogo dos teólogos. Mesmo assim, ele era um evangelista. Ele não ficava o dia inteiro no quarto dele só meditando, estudando o Velho Testamento, que era a Bíblia da época. Mas ele saía para os mercados, ele saía para a cidade, para as ruas, se encontrava com judeus, se encontrava com gregos, ia nas comunidades deles, e lá ele pregava o evangelho. Portanto, evangelizar não depende da experiência espiritual, não depende da idade da pessoa, por quanto tempo frequenta a igreja, não é isso. Seja teólogo, seja recém-convertido, evangelizar é uma missão que toda igreja tem que assumir. E por que a igreja tem que evangelizar? Por simples motivo que o próprio apóstolo Paulo já descreveu para nós. Porque através das pessoas já salvas, demais pessoas são salvas. Essa é a regra, esse é o procedimento, como funciona. Através do apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, que já eram salvos, os tessalonicenses também foram salvos. Veja a Tessalônica, a segunda carta a Tessalônica, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: Ele, Deus, os chamou, os seria Tessalonicenses, então Deus chamou Tessalonicenses para a salvação. Quando nós, seria apóstolo Paulo e seus cooperadores, quando nós anunciamos as boas novas a vocês. Tá? Então, por meio do apóstolo Paulo, Silas, Timóteo e cooperadores, Deus fez com que os tessalonicenses também fossem salvos. Por isso, quando você sai na rua ou se encontra com alguém para evangelizar essa pessoa, você não precisa se preocupar, não precisa ter medo, nem vergonha, porque você não tem que se responsabilizar por nada. Basta você apenas transmitir, basta apenas você pregar, basta apenas você pegar no megafone e dizer que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Por quê? Porque salvação não é obra de homens, é obra de Deus. E se fosse obra de homens, a gente poderia ficar desanimada, decepcionada, envergonhada, ao tentar evangelizar ou fazer missões, querendo assumir a responsabilidade,
pelos seus atos de evangelismo, de missões, você não precisa se preocupar com isso. Olha, quando você passa na rua, principalmente no fim de semana, você encontra aquelas pessoas que ficam distribuindo folhetos de propaganda de um edifício de apartamento que está sendo erguido aí em algum bairro, né? Agora eu pergunto o seguinte: se as unidades daquele prédio serão vendidas facilmente ou não, não depende da pessoa que está distribuindo folhetos de propaganda na rua. O sucesso de venda depende da firma que construiu aquele prédio, da construtora que ergueu aquele prédio, da empreendedora que está trabalhando na construção desse prédio, não da pessoa que está distribuindo o folheto. A missão dessa pessoa é distribuir, simplesmente. Não tem que assumir responsabilidade nenhuma. A missão delegada a ele é, durante tantas horas, ele distribuir para as pessoas que passam na rua. É assim o evangelismo. Você simplesmente fala. Você simplesmente entrega. Você simplesmente diz. O que vai acontecer depois é obra de Deus. Mas cabe a você fazer isso. Muitas pessoas pensam assim: que adianta a gente distribuir folheto, que adianta a gente ligar, que adianta a gente passar link. Essa pessoa não vai ver, não vai ouvir. Está fazendo coisa ineficaz, é contraproducente fazer isso. Não vale a pena. Se você é preso nesse tipo de raciocínio e pensamento, eu gostaria que você pudesse ouvir esta manhã aquela mesma voz de Deus que o apóstolo Paulo ouviu quando ele estava na cidade de Corinto. Pela história nós sabemos que o apóstolo Paulo estava um pouco desanimado quando ele chegou na cidade de Corinto. Então, na calada da noite, Deus o procura e diz o seguinte: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, Paulo. Continue falando e não fique calado, porque tenho muita gente nessa cidade. Numa outra versão diz: eu tenho muitos do meu povo nessa cidade. Há muitas pessoas que estão para receber o evangelho. Espero que o irmão possa ouvir essa voz de Deus hoje pela manhã, né? Não tenha medo, não fique calado. Fale a respeito do Senhor. Por isso, particularmente, eu gostaria que a igreja lá se tornasse como a igreja em Tessalônica do que a igreja em Bereia. Não foi a igreja em Bereia que se tornou modelo, mas sim a igreja em Tessalônica. Modelo em quê? Por quê? Porque o prédio era grande, da igreja era grande? Era tudo moderno? Nada disso. Porque havia muitos crentes, o número de membros era grande? Porque o culto era muito dinâmico, né? Muita iluminação, né? Som, né? Banda, músicos profissionais fazendo parte do coral? Ou será que a igreja em Tessalônica era uma igreja da elite? Ou muitos ricos? Uma igreja financeiramente bem sólida, firme? Ou será que porque a igreja tessalônica era uma igreja tradicional? Eu já expliquei para vocês. A igreja tessalônica era uma igreja recém-erguida, recém-edificada. Mal tinha alguns meses de fundação. Se a tradição fosse tão importante assim, por que então o apóstolo Paulo não escreveu uma carta para a igreja em Jerusalém? Porque Jerusalém era uma igreja tradicional. Tudo começou por aquela igreja. 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo moravam naquela cidade, faziam parte daquela igreja em Jerusalém. Então por que o apóstolo Paulo não escreveu nenhuma carta? E carta a Jerusalém? Nem o líder espiritual daquela igreja, que era o apóstolo Pedro, escreveu uma carta. Este ano, 2021, a igreja Yaná celebra, comemora, sei lá, 56 ou 57 anos de existência. Mas será que nós vamos ficar nos gabando dessa tradição?
Eu quero resumir o que eu falei até aqui. Tá? A igreja em Tessalônica se tornou conhecida, se tornou modelo, porque eles tinham a ousadia, a coragem de propagar, pregar o evangelho às ruas, às cidades daquela região. O segundo motivo por que a igreja em Tessalônica se tornou conhecida está na segunda parte do versículo 8. Então, por favor, deixa eu ler aqui certa segunda parte, onde diz que a fé que eles depositavam em Cristo Jesus se tornou conhecida. Né? Diz aqui, ó, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Que fé é essa? Fé que eles tinham em Deus. Por causa dessa fé que os tessalonicenses, a igreja em Tessalônica se tornou conhecida e famosa. Em outras palavras, os crentes daquela igreja viviam a fé que eles professavam. Os crentes daquela igreja viviam o cotidiano, a rotina, segundo a fé que eles depositavam em Deus. Portanto, os membros da igreja em Tessalônica não eram apenas fervorosos em evangelizar e fazer missões, mas também eles viviam fielmente a palavra em suas próprias vidas, apesar de perseguição, apesar de tribulação. Porque nós sabemos muito bem o que aconteceu naquela cidade em Tessalônica, né? Como eu falei, os líderes religiosos do judaísmo da cidade ficaram com inveja e ciúme, então compraram os marginalizados da cidade e começaram querendo até matar, né? De modo que o apóstolo Paulo teve que sair daquela cidade e ir para a próxima cidade, que era a Bereia. Bom, irmãos, então uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: o que realmente esses tessalonicenses fizeram, ou como é que eles viveram em suas vidas, de tal maneira que a fé deles se tornou tão conhecida? A resposta para essa pergunta se encontra na primeira carta a Tessalonicenses, que é o nosso capítulo 1, versículo 10. Eu mostrarei para vocês aqui. O que fez com que a fé deles se tornasse tão conhecida? Qual é o conteúdo dessa fé? Essa fé deles se manifestou por duas vertentes. Vamos lá. Todas as pessoas desses lugares contam como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir a Deus vivo e verdadeiro. Então, a primeira coisa que eles fizeram, eles deixaram os ídolos. Segunda, elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, volte do céu. Então, eram duas características marcantes dos tessalonicenses. Eles, em primeiro lugar, abandonaram seus ídolos. Em segundo lugar, a vida deles estava focada, centrada na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmão, o apóstolo Paulo, como eu falei, ficou com os tessalonicenses por breve tempo. Um período muito curto. No máximo, 1 mês, 2 meses. Depois que ele saiu, deixou aquela cidade, os tessalonicenses ficaram sob liderança, talvez, de Timóteo, um outro. E a primeira grande dificuldade deles era justamente abandonar seus ídolos, aos quais eles sempre, prestavam culto. A maior dificuldade de um recém-convertido que acabou de aceitar o Senhor Jesus Cristo é abandonar seus prazeres da vida. Os ídolos. Nós estudamos domingo passado, a palavra de Deus sob o título de quantos % de cristianismo há cada um de nós. E a gente chegou à conclusão, fazendo esse tipo de admoestação, exortação que eu fiz aos irmãos. Deixem aquelas coisas que descarregam a nossa bateria espiritual. São justamente esses ídolos, esses prazeres, hábitos. Não vou entrar em detalhes porque já foi discutido domingo passado.
A segunda característica desses tessalonicenses, que eles viviam em função da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmão, um crente que crê fielmente na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo tem uma vida totalmente diferenciada. É diferente daqueles que não creem nessa verdade. O estilo de vida de uma pessoa sedentária, permanente num lugar, é diferente do estilo de vida de um peregrino, de um nômade. Por que hoje em dia a igreja ganha má fama? Por que todo mundo quer jogar pedra nas janelas de uma igreja? Porque nós que somos crentes, estamos vivendo como se nós acreditássemos que Jesus não voltaria mais. A nossa vida cotidiana não condiz com o que a gente professa verbalmente. Porque em todo culto dominical, a gente confessa nossa fé recitando o quê? O credo apostólico. E dentro do credo apostólico há um trecho que diz o seguinte: que Jesus ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa confissão verbal. De onde ele virá para julgar os vivos e os mortos. É a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos vivendo como se nós não acreditássemos mais nessa verdade. Essa é a contradição em nossas vidas. Então eu convido você, dá uma checada no seu estilo de vida, dá uma checada na sua agenda de uma semana inteira. Com que atividades você preenche a sua rotina, a sua programação de uma semana inteira? É condizente com o estilo de vida de um crente que realmente espera a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? Briga pelo dinheiro, aquela cobiça, só ficar acumulando mais coisas no celeiro. Será que esse tipo de vida é condizente com a vida daquela pessoa que realmente está esperando pela chegada do nosso Senhor Jesus Cristo? Os tessalonicenses viveram assim. Por isso eles foram famosos, foram conhecidos. Nós precisamos viver a fé. Nós precisamos viver segundo a fé. Tessalonicenses estavam passando por dificuldades tão severas quanto as nossas. Porque havia perseguição acirrada. A vida deles estava em risco. Mas diferentemente de nós que estamos esperando o retorno da estabilidade financeira, o retorno da saúde pública, eles estavam esperando pela segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso eles conseguiram superar dificuldades, perseguições e até ameaças da vida deles. E igreja como esta não tem como não ser conhecida. Duas coisas serão conhecidas quando uma igreja faz assim, que vive assim. Primeiro, o próprio evangelho. Segundo, a pessoa que prega esse evangelho. Duas coisas, repito. O próprio evangelho e a pessoa que prega esse evangelho. Essas duas pessoas serão conhecidas. Ah, mas isso não é comum. Se eu prego o evangelho, claro que eu também serei conhecido pelas pessoas. Irmão, nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Isso não é tão óbvio quanto você pensa. Vou dar um exemplo. Vocês conhecem Mahatma Gandhi, ou Gandhi, não sei como pronunciar. Ele era um líder pacifista, né? Indiano. Quando a Índia se tornou independente, deixou de ser colônia britânica, e quando os ingleses que estavam na Índia estavam retornando para seu país de origem, sabe o que ele falou? Sabe o que Gandhi falou para os ingleses? Ele falou assim: olha,
Deixa Jesus Cristo aqui, mas levem suas igrejas, por favor. O evangelho é verdadeiro, mas parece que os cristãos não são. Era isso que ele quis dizer. Ele confessou, dizendo: eu gosto de Jesus Cristo, mas eu não gosto de cristãos. Foi a palavra do líder indiano Gandhi. Para que Jesus e aquela pessoa que prega Jesus, ambos sejam conhecidos, é necessário que cada um de nós viva como um verdadeiro cristão. Não dentro da igreja, mas fora dela. Em casa, no trabalho, na rua, na cidade, onde for que você for viajar. É o mesmo Deus que nós estamos adorando. É o mesmo Jesus que nós aceitamos como Salvador do Senhor em nossas vidas. Essa deveria ser a igreja, mas só na fachada, só em nome. Há muitas igrejas que não são igrejas. Isso significa que há muitos crentes que não são crentes, de verdade. E infelizmente isso que está acontecendo. Há muitos cristãos que realmente nos causam vergonha na cara. Eu tenho vergonha de ser chamado cristão por causa de outros cristãos que não se comportam como verdadeiros. Eu queria mostrar essa foto para vocês. É foto de uma menina, um bebê feminino. O nome dela é Jongin, tá? Jongin. Ela mal tinha 16 meses de idade, então 1 ano e 4 meses. Ela foi vítima de violência física. E no dia 13 de outubro do ano passado, ela acabou morrendo. De tanto apanhar. Os 2 ombros luxados ou subluxados, o corpo inteiro cheio de hematomas. E parece que ela morreu porque o intestino se rompeu. Houve ruptura, provavelmente pelo traumatismo aplicado no corpo dela. Um bebê de 1 ano e 4 meses morreu de tanto apanhar. Mas o que esse caso nos deixou, né, o choque, o impacto, a indignação, foi pelo fato de os pais que adotaram esse bebê eram filhos de pastores evangélicos. O pai adotivo, a mãe adotiva, eram filhos de pastores evangélicos. Como era filho de um pastor, deve ter frequentado a igreja desde pequeno. Como Kyoe Opa, Kyoe Nuna, eles devem ter participado das atividades normais de uma igreja local. Teriam sido professores da escola dominical, da igreja que frequentavam. Teriam cantado nos corais, numa banda. Teriam participado de jornadas missionárias. Mas os 2, filhos de pastores evangélicos, bateram nessa criatura tão frágil. Não uma vez, mas várias vezes, a ponto de acabar com a vida. Por mais que você esteja com razão, violência física, agressão física não tem justificativa. Não se justifica. Mas eles fizeram isso. Se era para ter feito isso, por que eles então adotaram esse bebê? E o mundo está dizendo para nós cristãos o que o indiano Gandhi disse aos ingleses daquela época. Eu gosto de Senhor Jesus Cristo, mas eu não gosto de cristãos. Irmão, eu quero resumir o sermão desta manhã da seguinte forma. O evangelho ouvido precisa se transformar em evangelho visível, através de nós. Através de nós. Eu, como pastor titular dessa igreja, gostaria que a igreja Yaná se tornasse, não como as 7 igrejas da Ásia Menor, apresentadas no livro de Apocalipse, mas eu gostaria que a igreja Yaná se tornasse como a igreja em Tessalônica. Uma igreja onde os membros evangelizam,
onde pregam o evangelho com coragem. Uma igreja onde os membros vivem a fé. Confessada, professada pela boca. Irmãos, onde na vida delas a concordância, coerência entre o que foi dito verbalmente e o que foi vivido fisicamente, com mãos, com pés, com corpo. Quando Jesus vier, certamente ele vai julgar, ele vai avaliar. E eu fico perguntando qual seria o critério a ser utilizado na avaliação de cada igreja, cada membro. São esses dois critérios, irmãos. Certamente Jesus vai avaliar a igreja Yaná. O quanto nós conseguimos propagar o evangelho aqui em São Paulo, nas redondezas, nessa região. O quanto nós, cada um de nós, conseguiu viver a fé professada. Logo, logo, irmãos, a campanha de vacinação contra o coronavírus vai começar. Mesmo após a vacinação, nós vamos continuar usando máscaras, continuando lavando as mãos com bastante frequência, continuaremos obedecendo às regras restritivas quanto ao distanciamento social e assim por diante. Mas, com certeza, nós poderemos nos relacionar com mais segurança, com mais liberdade. Então, desde já, eu faço esse convite ao irmão. Vamos construir uma igreja onde os membros pregam o evangelho, que evangelizam as pessoas, que vão atrás das almas perdidas, onde os membros realmente vivam o cotidiano, a rotina de cada dia, conforme a fé, conforme na verdade em que nós acreditamos. Eu convido o irmão para que nós, juntos comigo, eu, equipe pastoral, presbíteros, os demais líderes, a igreja Yaná, assuma esse compromisso diante de Deus, de evangelizar e viver conforme a fé que nós depositamos em Deus. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor, é meu desejo profundo que a igreja Yaná se torne como igreja em Tessalônica, Pai. E começando por mim, pela equipe pastoral, pelos presbíteros, que nós possamos restaurar aquele entusiasmo que o primeiro amor nos permitiu. Por isso eu oro neste momento que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, e a atuação, a intervenção incessante do Santo Espírito estejam conosco, agora e para sempre. Amém. Alguns avisos, irmãos, oremos pela situação do nosso Brasil, né, principalmente cidades de Manaus. Sabemos que tem vários missionários, né, nós trabalhando lá. Eu vi a situação caótica que está, pessoas esperando 3 dias para comprar oxigênio, e essa situação bem complicada. Oremos, né, como foi dito pela palavra de Deus hoje, né, tem muita gente que Deus quer alcançar nessa cidade, né? Então oremos pela situação do nosso país, e em decorrência de tudo isso, o culto presencial está suspenso até dia 31 de janeiro. Nosso culto começa mais cedo agora, né? 9h45, né? Junta diaconal, Assembleia Geral também serão remarcadas. 6 de fevereiro vai começar um grupo de leitura bíblica com a evangelista Linda. Irmãos, nesse fim do mundo, né, é feliz, é abençoado aquele que lê, medita, obedece à palavra de Deus, né? Então, participem, façam inscrição com a evangelista Linda. E para terminar, houve uma mudança de endereço do pastor André. Tá aí. Tenha um ótimo domingo. Que Deus nos abençoe. Obrigado.